Fala galera, bem-vindos a mais um Análise Rápida. Algumas pessoas vieram me perguntar para eu explicar um pouco como funciona o sistema de propulsão híbrida de novos carros que estão chegando aqui no mercado brasileiro, como por exemplo do novo Civic, Honda Civic 2023, que tem um sistema ali prioritariamente elétrico, mas que também tem um motor a combustão. O novo Civic não deveria ser considerado um carro elétrico? Não é bem assim, mas eu vou explicar em detalhes tudo sobre isso. E esse vídeo é um oferecimento da nossa própria ação entre amigos. Sim, é um sorteio que você pode concorrer a partir de R$30 a uma moto elétrica que custa R$19 mil 0 km. É uma moto que chega a 90 km por hora, tem uma bateria gigante e tem um design e acabamento impressionante. Então, para ajudar nosso canal e ainda concorrer a essa maravilhosa moto, dê uma olhada nos links que estão aqui na descrição. Pois é, pessoal, existem algumas nomenclaturas de carro elétrico, carro híbrido, carro a combustão, ou híbrido plug-in, ou híbrido leve, que ainda fica um pouco complicado, e eu vou explicar as principais, principalmente focado sim no novo Civic 2023, que chegou no Brasil agora nos últimos dias, e vem aí levando muito mais à frente essa ideia de híbrido um pouco diferente dos híbridos que a gente tinha até então. Primeiro eu quero falar da referência de carros híbridos, principalmente aqui no Brasil, mas na verdade no mundo inteiro mesmo, que é o próprio Toyota Prius, né? Foi um dos primeiros carros híbridos de venda em massa mesmo, se eu não me engano foi o híbrido mais vendido do mundo, que ele tem prioritariamente um motor a combustão, no caso um 2.0 da própria Toyota, que é um motor que vai andar com o carro na maioria das vezes. E tem um pequeno motor elétrico que vai servir aí como gerador para as baterias e para poder sair com o carro, que é onde o motor a combustão acaba sendo menos eficiente, gastando mais combustível. Então, dessa forma, o próprio Toyota Prius ele é um carro híbrido, mas que tem uma propulsão elétrica em alguns momentos, principalmente ali secundariamente atrás do seu motor a combustão. Mas agora novos carros como o próprio Civic 2023 e também o que pouca gente sabe, o próprio BYD, o Song Plus DMI, ele é um carro que também conta com algo próximo e eu vou explicar em detalhes aqui. E depois quero falar um pouco também sobre outros carros que a gente tem tecnologias parecidas, mas já são considerados 100% elétricos, mesmo tendo motores a combustão dentro deles. Fica aí que você vai entender. Falando exatamente do Civic primeiro, depois eu quero estender um pouco mais sobre o BYD também, mas o próprio Civic, ele é um carro aí que tem esse 2023, um motor 2.0 com ciclo Atkinson. Eu não quero, pessoal, entrar em detalhes aqui no que é o motor a combustão 2.0 do ciclo Atkinson, porque aqui a gente fala de carros elétricos e híbridos também. Então, eu vou me ater apenas a vocês entenderem que ele é um motor que tem menos potência do que os motores ciclo Otto, que são os motores padrões. Provavelmente você que está vendo aí deve ter um carro com um ciclo Otto, que é aquele motor 1.0, 2.0, 3.0, enfim, que é o ciclo tradicional para carros não elétricos, que tem geralmente uma potência específica maior. Para vocês entenderem, esse motor 2.0 do Civic, ele tem aí 143 cavalos e 19 kgfm de torque, o que é bem menos do que o Civic da geração passada, que tem um motor 2.0 aspirado sem nenhuma ajuda elétrica. Aí você vai me perguntar, Ivan, mas por que eles usam esse ciclo Atkinson ao invés de utilizar o ciclo Otto como os outros carros? Pessoal, porque no carro híbrido ele não precisa ter o máximo da potência do motor a gasolina, porque ele tem um motor elétrico para ajudar. E nesse caso, o ciclo Atkinson, ele pode ser de 50% até 100%, até próximo do dobro de eficiência em combustível, em consumir combustível. Ele é muito mais eficiente do que o motor do ciclo Otto. Então você perde um pouquinho de potência, que vai ser suprida pelo motor elétrico, mas ganha muito em eficiência, o que faz todo sentido para um carro híbrido, tá bom? Beleza, já entendemos que o próprio Civic tem um motor super moderno com vários variadores ali e também com esse ciclo Atkinson que é muito interessante para economia e eficiência. Mas e o motor elétrico? Sim, ele tem na verdade dois motores elétricos que estão dentro do câmbio. Sim, o Civic no caso tem um câmbio que eles chamam de ECVT, que é aquele câmbio continuamente variável, porém dentro da caixa de câmbio, tá? Ele só tem uma marcha, tá, pessoal? Porque ela vai sendo variada e dentro dessa caixa de câmbio, uma caixa de transferência barra câmbio, eles têm dois motores elétricos. Na verdade, um funciona como motor, que é o motor principal do carro, que é inclusive mais potente do que o motor a combustão, que tem 184 cavalos e 32,1 kgfm de torque. Esse é o motor elétrico principal do carro, que vai tracionar o carro em quase todas as circunstâncias do carro. Desde quando você ligar ele, até você andar dentro da cidade, até em retomadas também, o motor elétrico que é o mais forte, que vai tocar o carro ali basicamente o tempo inteiro. Mas e o segundo motor? Pois é, o segundo motor serve como um gerador, que fica também dentro do câmbio ECVT do Civic. Esse segundo motor, que serve como gerador,
pode servir como gerador tanto em uma frenagem, então ele vai regenerar a bateria do carro, quanto também acionado pelo motor a combustão. Sim, porque o Civic, esse Civic novo 2023, ele tem uma bateria muito pequena de apenas 1 kWh, comparado a 30, 40, 100 kWh dos carros elétricos. É uma bateria bem pequena, podemos dizer assim, comparado às baterias dos carros elétricos. Porém, o motor a combustão fica ligado sem tracionar as rodas a maior parte do tempo. Exato, a dinâmica funciona o seguinte, pessoal. Você liga o carro para andar, ele vai ali acionar, não vai acionar o motor a combustão, apenas o elétrico, e você vai andar. Quando essa bateria de 1 kWh, que é bem pequena e vai acabar, entre aspas, bem rápido, ela começar a diminuir a sua carga ali, o motor a combustão vai acionar e ele vai recarregar a bateria em tempo real para o próprio motor elétrico que está no câmbio SCVT rodar as rodas do carro, e assim fazendo com que o carro funcione com o motor a combustão ligado, mas sem tracionar o próprio motor a combustão as rodas do carro. Eu acho que ficou interessante aqui. E aí você vai perguntar, Ivan, mas por que eles têm dois motores elétricos dentro do câmbio SCVT? Pessoal, para quem não sabe, um motor elétrico ele pode também funcionar como gerador. Porém, você pode apenas utilizar ele como gerador ou como motor. Você não consegue fazer os dois ao mesmo tempo. Por isso, ele tem um motor principal elétrico no seu câmbio para poder gerar propulsão para o carro, enquanto o outro motor secundário elétrico vai ser tocado pelo motor a combustão em tempo real. Então, o motor a combustão utiliza o gerador do motor elétrico para recarregar as baterias e o seu motor principal elétrico vai poder pegar essa energia das baterias e jogar para a roda. É um pouco complexo, mas tudo isso funciona muito bem, porque, pessoal, exatamente, eles utilizam aí a melhor parte dos dois motores. Como assim? O motor elétrico ele é muito eficiente para retomadas, porque ele tem um torque muito mais rápido, não chega a ser instantâneo, tá? Mas ele é um torque bem mais rápido, então você consegue ter uma agilidade no carro muito boa. E também o motor elétrico ele funciona muito melhor em giros mais baixos, por exemplo, em retomadas dentro de cidade, então um engarrafamento, o motor elétrico vai funcionar muito melhor com isso. E quando então você vai utilizar o motor a combustão, ele serve apenas como gerador? Não. Ele serve também, ele é acoplado também no seu câmbio e pode acoplar as rodas no momento em que o motor elétrico é o pior possível de eficiência, que é quando você mantém aí altas rotações por muito tempo. No caso, quando você está aí, por exemplo, a 80, 100 por hora em uma rodovia e mantém muito tempo aquela velocidade. Nesse caso, o motor elétrico é muito pouco eficiente, mas o motor a combustão está perfeitamente dentro da sua faixa de eficiência. E nesse caso, é o único caso, praticamente, que o motor a combustão vai tocar as rodas do carro e não só recarregar as baterias. É um pouco complexo, mas eu acho que deu para entender muito bem aqui. Espero que vocês tenham entendido. Mas não é só isso, pessoal. Você vai me perguntar, mas Ivan, por que então que eles fazem tudo isso? Não é mais fácil colocar o motor elétrico direto ou como secundário, como a própria Toyota faz? Pessoal, esse carro consegue ser um carro bem grande, luxuoso até. O novo Civic é um carro bem grande, com bastante peso e muita segurança, muitas coisas legais. E mesmo assim consegue fazer médias de autonomia, tá? Por volta dos 21 km por litro. O que é uma média excelente, vários canais aí já testaram. E realmente ele consegue fazer mais de 20 km por litro com combustível, sem você precisar de se preocupar em recarregar o seu carro. Apenas colocar ali o combustível, no caso a gasolina, e o carro com a tecnologia dele vai fazer tudo sozinho, que é bem interessante, bem legal mesmo. Aí você vai perguntar, mas existem outros carros que fazem isso? Como eu disse lá no começo, o próprio BYD Song Plus, eu fiz aqui um vídeo no canal, mas eu preciso fazer esse meia-culpa aqui. Na época que ele lançou, como é uma tecnologia bem complexa, eu mesmo não tinha entendido 100%, então até fiz um vídeo que tem algumas incongruências ali, e eu quero deixar claro aqui que o próprio BYD Song Plus também utiliza isso, e tem um motor elétrico principal, que o motor secundário é a gasolina, e ele vai apenas gerar energia ali para poder mandar o carro para recarregar a bateria do carro e fazer o carro andar no modo elétrico, assumindo o carro apenas em circunstâncias também bem específicas, tá? O próprio BYD tem algumas diferenças, como por exemplo, ele não tem o câmbio. Sim, nesse caso, ele utiliza aí um sistema de acoplamento nas suas rodas, que ele pode acoplar um motor elétrico e a combustão em paralelo ou em série, fazendo ele virar gerador ou ainda virar também um motor elétrico mesmo para acoplar as rodas. É um pouco diferente e tem outra grande diferença também, que é na bateria, tá? O próprio BYD Song Plus DMI tem uma bateria de, ao invés de 1 kW, 8 kW. Então é uma bateria bem maior e você consegue andar somente no modo elétrico por até uns 50 km aí dentro de cidades. Claro, se você não demandar por extremas potências, que aí ele vai ter que acionar o motor a gasolina ou vai gastar muita energia elétrica e vai diminuir esses 50 km. E além disso, o Song Plus também ele é um híbrido plug-in. Então você, além de ter todo esse sistema, ainda pode recarregar ele na tomada
que torna aí um pouco diferente, um pouco, eu considero até melhor, porque se você for utilizar para comprar um pão ou ir no mercado a 2, 3 km da sua casa, você nem aciona o motor a combustão e utiliza apenas a energia da tomada que você recarregou na sua casa. Eu acho interessante também essa situação, o novo Civic também podia ter isso, mas por enquanto ainda não. Aí vocês vão me perguntar, mas isso é só maravilhas? Pois é claro que as marcas não vão falar os pontos negativos, e na minha opinião, o principal ponto negativo é o ciclamento excessivo das baterias. Pessoal, com uma bateria de 1 kWh que vai ser recarregada e descarregada intensamente durante o ciclo de vida útil, sinceramente eu confio muito na engenharia da Honda e da própria BYD, mas principalmente no caso da Honda, que é uma bateria ainda menor, essa bateria tem que ser de uma capacidade extrema de ciclos, então ela tem que durar muitos ciclos para você não ter um problema de desgaste excessivo, porque como diz pessoal, baterias de íon lítio, elas são aí contas como ciclos, se ela tem 100 ciclos de vida útil, é claro que é muito mais do que isso, mas você vai poder descarregar ela 100 vezes e carregar 100 vezes, então a cada vez que você descarrega e carrega, é um ciclo de vida útil que foi embora. Então, como você vai ter uma bateria pequena, sendo recarregada e descarregada o tempo inteiro, ela tem que ser com uma qualidade absurda. E eu espero, e eu acredito sim, que a Honda tenha feito sim uma parceria com alguma marca, ou até que ela mesma produza baterias de extrema qualidade, assim como também acredito eu que a BYD, que é líder mundial em produção de baterias, inclusive as baterias dele do tipo lâmina são vendidas até para Tesla, então é uma marca muito bem validada aí no mundo, e isso é bem interessante. Aí, algumas pessoas que já entendem um pouco mais vão me perguntar assim, Ivan, mas e o próprio BMW i3, aquele antiguinho que foi um dos primeiros elétricos a serem lançados no Brasil, que é um carro elétrico, mas também tem um motor a combustão? Por que ele não é considerado um carro híbrido, pessoal? Já que a gente viu que um carro que utiliza motor elétrico como propulsão primária, como o Civic e o BYD Song Plus, eles são considerados híbridos. Por que o próprio BMW i3 também não é considerado híbrido? Pessoal, tem uma diferença. O carro ele é considerado elétrico quando a única fonte de propulsão das suas rodas é um motor elétrico, que é o caso do BMW i3, que tem sim um gerador de emergência no seu porta-malas, mas que pode ser utilizado apenas para recarregar as baterias e nunca para tracionar o carro. Nesse caso é um veículo elétrico, mas no caso do BYD Song Plus e do próprio Civic, o Civic 2023, esse motor, a gasolina, embora na maior parte do tempo seja apenas um gerador, ele ainda pode ser acoplado às rodas no carro. Então o carro ora vai andar de forma elétrica e ora vai andar de forma a combustão. Nesse caso ele é um carro híbrido, tá bom pessoal? E não totalmente elétrico como o próprio BMW i3 é considerado no mundo inteiro. Pessoal, eu acho que ficou bem claro aqui. Se alguma dúvida restou, coloque aqui nos comentários e se inscreva no canal, porque a gente vai estar sempre trazendo novidades aqui de carros elétricos, híbridos e tecnologias em geral. Pessoal, basicamente esse foi o vídeo. Um forte abraço e até a próxima.